conheço há pouco tempo, mas aprendi a amar. Tiago congregava com a gente, serviu a Deus ali por um bom tempo. Pastor Café, obreiro bom. Fiquei sentido, mas não falo que perdi, porque no reino de Deus a gente só está em quartel diferente, mas servindo o mesmo general. Isso é honroso, né? Pastor Café, Deus abençoe em nome de Jesus pela confiança, amém? De nos permitir estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Pastor Antônio, prazer em revê-lo. Deus abençoe. Está comigo, né? Já foi apresentado as minhas filhas, Vitória, Taine e também a levita Isabelle. Irmãos, abra sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses. Eu gosto desse termo, abra a sua Bíblia, porque hoje parece que precisamos falar para abrir a Bíblia e para ligar a Bíblia. Eu prefiro abre a sua Bíblia. Pastor, é pecado ler a Bíblia no celular? Claro que não. É pecado você ficar no celular e não ler a Bíblia. Tem pessoas que trazem o celular para a igreja, disfarça que está no aplicativo, mas está mexendo em outra coisa. E eu prefiro essa expressão, né? Abra a sua Bíblia, até porque eu aprendi, Pastor Café, que todo livro, né, escrito depois de um período de 100 anos, é impossível o autor estar com você. O autor morre e o livro permanece. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. Tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Os dois juntos completa e se torna a Bíblia que nós temos. 1.600 anos para ser escrita. E até hoje, quando nós abrimos a Bíblia, o autor se coloca de pé e ele fala: eu velo pela minha palavra. Amém? Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Irmãos, eu aprendi que com Deus é assim: não importa quem prega, importa o que se prega. Com Deus é assim: não importa quem prega, importa o que se prega. Tem muita gente, eu até chamo de pessoas bestas, por causa do público ela acha que é alguma coisa, mas Deus usa quem quer. A prova disso é que Deus usou uma jumenta, Deus usou um verme, Deus usou um grande peixe. Então a questão não é ser usado por Deus, a questão é se nós somos aprovados por Deus. Ser usado, Deus usa. Mas a questão é, depois que Deus usou a jumenta, ela continuou sendo jumenta. Eu não quero ser usado só em cima do altar. Eu quero ser usado no altar, quando chegar em casa ser usado também por Deus. No trabalho, na escola, por onde eu passar, eu possa ser usado por Deus. Porque quem tem a aprovação de Deus não é usado só dentro de quatro paredes. É usado aonde a pessoa se encontrar. Filipenses capítulo 1. E somente o verso de número 6. Não se apresse para sentar. Eu vou ficar aí mais uma meia hora em pé e você vai ficar sentado. Filipenses 1, verso 6. Escrito está: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até o dia de Jesus Cristo. Você se assente em nome de Jesus, desocupando as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Graças a Deus, bondoso é o nosso Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipe. A igreja que estava em Filipe é uma igreja que Paulo ele tinha um prazer, um amor muito grande por esta igreja. Nós vamos perceber que quando Paulo ele gera esta igreja, o amor dele era tão grande que no começo da carta ele vai dizer assim: muito me alegro quando me lembro de vós, quando lembro da oração, do partir do pão. Paulo aprendeu a amar essa igreja. Paulo aprendeu a ter um carinho tão grande por esta igreja. E não é diferente, porque essa igreja, além de ser uma igreja muito simples, a maioria dos membros da igreja era escravo, trabalhava e não tinha salário. A maioria dos membros daquela igreja eram pessoas muito simples, e eles adotaram Paulo nos seus joelhos, eles oravam por Paulo, intercediam por Paulo. Então Paulo
essa igreja que tinha sido fundada lá em Filipe. Só que quando essa igreja ela começa a deslanchar no seu crescimento espiritual, nós começamos a entender que algo terrível acontece para qualquer igreja que está sendo gerada, qualquer igreja que é fundada. Paulo ele vai ser preso, e quando Paulo vai ser preso, agora enquanto Paulo está lançado numa prisão, e esse é o período que entristece o coração daquele que fundou a igreja, que tinha um amor pela igreja, porque enquanto ele está na prisão, tem agora uma conversa gerando no meio da igreja, que está tirando dali a paz daquele povo. Tem alguém que está falando assim: como que vocês podem confiar em um líder que já não está mais no meio de vocês, que já está numa prisão? Começaram a colocar em dúvida o caráter de Paulo, começaram a colocar em dúvida se Paulo de fato era homem de Deus, se dava para acreditar na palavra de Paulo. Mas aí Deus está olhando do céu, Deus está vendo a situação e Deus não está gostando, porque dura coisa é quando alguém tenta mexer na igreja de Deus, na igreja de Jesus. A igreja não é do pastor Café, a igreja pertence a Jesus, mas tem muitas pessoas que não sabem, não conhecem o dono da igreja e começam a tocar aonde não é para tocar. Paulo está dentro da prisão, Paulo está entristecido porque Paulo não tem mais notícia da igreja que ele gerou, da igreja que ele ama, da igreja que ele fala assim: eu me alegro quando eu me lembro dos momentos da oração, do partir do pão, do momento em que nós estávamos ali em comunhão, em coinonia. Paulo está triste dentro da prisão. Só que aquela igreja que Paulo gerou, aquela igreja está sendo agora bombardeada por palavras contrárias. Tem muita gente, irmãos, mas é muita gente mesmo, que em vez de ficar somente naquilo que Deus fala, não, ele prefere ouvir palavras que não vêm da parte de Deus. Tem muita gente desanimando a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque coloca em dúvida as promessas que o Senhor fez. Paulo está dentro da prisão, Paulo está numa masmorra, Paulo está agora totalmente isolado da igreja que ele gerou, mas Deus está no céu, está olhando e não está gostando do que está acontecendo. A igreja está passando um período muito terrível, a igreja está quase desanimando, está quase negando a fé. Então Deus vai visitar Paulo dentro de uma prisão, e eu acho isso bom, porque Deus visita quem Ele quer na hora que Ele quer. Não importa o lugar em que nós estejamos, se Deus quiser, Ele vai lá, Ele fala, Ele age, Ele muda, Ele transforma. E é por isso que eu creio que o mesmo Deus que visitou Paulo dentro de uma prisão é o mesmo Deus que nos visita aqui nesta noite. É o Deus que nós estamos sentindo a presença, é o Deus que no momento em que nós passamos por aquela porta, nós sentimos a glória de Deus neste lugar. Não é porque Deus estava aqui antes de você chegar, mas é porque a partir do momento que a primeira pessoa entrou neste lugar, o Espírito Santo veio com ela. O Espírito Santo já tinha planejado algumas coisas para fazer neste lugar. É por isso que às vezes tem pessoas, irmãos, que entram desligadas na igreja. É por isso que às vezes tem pessoas, irmãos, que estão no mesmo culto e ela fala: não senti nada, eu não vi a presença, não vi a glória. E tem outra pessoa que estava ligada, a pessoa fala assim: meu Deus, que culto foi esse? Eu não sei se o céu desceu, se a igreja subiu, mas foi uma glória dentro da igreja. E nós não conseguimos entender como é que uma pessoa consegue sentir uma glória e a outra pessoa que está no mesmo ambiente não consegue sentir a glória. O problema não é em Deus, Deus derrama a porção no mesmo tanto. O problema é quem está ligado para ouvir o que Deus tem para falar. O problema é se tem pessoas ligadas, se tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, se tem pessoas que não acham que o culto vai começar quando ela chega aqui, mas ela sabe que o culto começou quando ela saiu da casa
Será que é o fogo do Espírito Santo? Será que é o fogo da presença de Deus? Será que é o fogo que quando nós acordamos nos impulsiona a dobrar o nosso joelho, orar, derramar lágrima na presença de Deus e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque eu deitei, dormi e tornei a levantar, porque o Senhor tem me sustentado. Será que o fogo que queima no nosso coração é aquele fogo que quando nós estamos perto de uma pessoa desanimada, a pessoa está falando assim: eu não aguento mais, a minha vida é difícil, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, mas o fogo que está dentro de nós começa a nos impulsionar, nos traz palavra, e nós olhamos para a pessoa e falamos assim: olha, está difícil porque você está tentando com a sua força, para de tentar com a sua força, para de ser Jonas tentando fugir da presença de Deus, se entrega, pula nas águas do Espírito, deixa Deus tomar a direção da sua vida, deixa Deus conduzir a sua vida. A questão é: qual é o fogo que está queimando no nosso coração? É o fogo que quando nós chegamos na igreja, independente de quem está louvando, de quem está pregando, ou de quem está orando, nós também entramos na mesma unção, nós entramos na mesma conexão, nós entramos no mesmo clima, adoramos a Deus. Ou será que quando nós chegamos no culto nós falamos assim: não, eu não estou gostando dessa oração, essa oração não estou gostando, eu não estou gostando de quem está dirigindo o culto, eu não estou gostando de quem está pregando, eu não estou gostando de quem está louvando. O poder é que tem pessoas, irmãos, que falam que tem o fogo do Espírito Santo, a presença, a glória, mas escolhe o culto que quer vir, escolhe o culto que ela vai dar o melhor dela. Mas eu aprendi uma coisa: não importa quem está atrás deste púlpito falando no amor de Deus, se é a palavra de Deus, eu quero dizer para você, é só você crer que Deus vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, Deus vai transformar aquilo que é impossível para você. Tem coisas que a nossa mão não alcança, tem coisas que os nossos pés não chegam, mas tem coisas que quando Deus olha do céu ele fala: não consegue porque é fraco, não consegue porque tem pouca força, mas a minha força vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É quando nós falamos: Deus, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não tenho força para prosseguir, mas Deus olha do céu e fala assim: não, se for possível e se precisar, eu movo o céu a favor da tua vida, eu mudo a palavra do médico, eu mudo a palavra do advogado, eu mudo a palavra do juiz, porque ainda a última palavra vem do Senhor. Quem pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Paulo está dentro de uma prisão, e dentro da prisão Paulo está triste, irmãos, porque como que é ruim para um pastor, irmãos, ficar longe da ovelha. Nós estávamos em Bertioga agora esse final de ano, ficamos 3 dias lá, mas é incrível, pastor Café, irmãos, minha voz ela falha mesmo, é impressionante. Enquanto nós estávamos lá, eu falava com a minha esposa e a conversa era uma só: como que está a nossa igreja? Como que está as ovelhinhas? Como que está fulano? Como que está ciclano? Mas nós poderíamos vir a hora que nós quiséssemos, mas Paulo é diferente, pastor. Paulo estava preso, e o homem, irmãos, ele pode até prender o homem geograficamente, mas não pode prender o Espírito de Deus. Oh, coisa boa isso aqui, irmãos. Paulo lá dentro da prisão falando assim: como que está a minha igreja lá? A igreja que eu gerei, a igreja que Deus me deu, como que está a igreja? Aí Jesus ele desce naquela prisão, Jesus olha para Paulo e fala assim: Paulo, pega uma caneta, eu estou conjecturando, irmãos. Deus fala assim: Paulo, pega uma caneta. Paulo, eu imagino Paulo falando assim: mas Senhor, para que pegar uma caneta? O que eu vou fazer com isso? E Deus falando assim: não, eu preciso que você escreva uma mensagem para aqueles que você gerar, aqueles que estão lá no norte da Capadócia, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes. Mas Senhor, o que está
que começou uma boa obra. Aí eu imagino o Paulo então olhando para Deus e falando assim: mas Senhor, eu não estou entendendo, para que eu vou escrever isso daqui? Aí Deus falando assim: não, é que eu preciso que a igreja de Filipe entenda que eu comecei uma obra deles. É Deus olhando para a igreja aqui hoje falando assim: quem começou a boa obra não foi o pastor da fé, mas foi o Senhor que começou uma obra nesse lugar. Aí Deus dizendo: eu comecei a boa obra. Pode ser no meio de crise ou fora de crise, mas a obra vai continuar, porque a obra não é de Paulo, a obra é de Jesus. Irmãos, Glória. Paulo escreve essa carta e essa carta vai para encorajar os que estão em Filipe. E quando essa palavra chega lá, vai confortar o coração deles. Eles vão ler esta palavra e eles vão entender que Deus começou uma boa obra com eles. Eu acho aqui lindo que nós caminhamos no caminho da revelação. Porque quando Deus fala que começou a boa obra, Deus já está dando a deixa, pastor Café. Deus está dizendo assim: eu comecei a obra e essa obra não é qualquer obra, essa obra é boa. E toda boa obra, irmãos, precisa de fundamento. Fala assim comigo: Deus, quando Ele começa alguma coisa, Ele termina. Agora levanta a sua mão direita, eu quero profetizar. Deus começou uma obra na tua casa, você está achando que vai terminar daquele jeito? Deus vai salvar a tua casa, a tua família, a tua parentela. Aí você vai poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê e pode, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Irmãos, toda boa obra ela não começa de cima, ela começa por baixo. E eu estou falando de fundamento. Tem muita gente que já quer aparecer, mas Deus está falando: não é aparecendo. Primeiro você tem que passar pelo processo do escondido, de estar escondido. Até porque Jesus falou que nós somos árvore. E toda árvore não nasce árvore, pastor Antônio. Toda árvore, antes de ser árvore, ela é semente. E a semente, irmãos, ela tem que ir para debaixo da terra. Tem pessoas que passam onde tem semente, não sabem que tem semente, até pisa aonde a semente está. Tem muita gente que quando começa alguma coisa a apertar, ela já começa a questionar Deus. Senhor, por que estou passando esta prova? Por que estou passando este processo? Mas há momentos, irmãos, que nós estamos escondidos. E não é porque as pessoas são ruins. Há momentos que Deus permite que essas coisas aconteçam para nos fortalecer. Toda árvore, antes de ser árvore, primeiro ela é semente. Mas ela não vai ficar a vida toda como semente. Ela não vai ficar a vida toda escondida. Vai ter um momento em que ela está escondida, mas vai chegar um momento em que Deus vai colocar ela em evidência. Tem muita pessoa achando que ministério, pastor Café, é somente estar em evidência. Não. É quando nós estamos fiel a Deus no secreto, porque Deus é Deus do secreto. Deus coloca em evidência. Tem muita gente que está em evidência, pastor Café, e Deus vai tirar porque está sendo infiel no secreto. Jesus falou assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que está no oculto. Porque o Pai que está no oculto, Ele vai ver o que você está passando, o que você está vivendo, o que está acontecendo com você. Mas tem muita gente que não espera Deus trabalhar. Tem muita gente que não espera o processo da semente. Mas eu aprendi uma coisa com Deus: nós precisamos entender que na presença de Deus, no reino, na obra, nós não podemos pular etapa. É um passo de cada vez. Nós não podemos pular etapa. Se você não passar pelo processo da semente, se você não criar raiz, se a sua raiz não chegar na rocha, não adianta. Você vai até tomar forma, você vai até crescer, mas quando vir a tempestade, aí vai revelar que tipo de árvore você é. A pandemia veio, e quando a pandemia veio, muita gente começou a falar assim: a igreja vai fechar. Muitos pregadores, amigo meu, pastor, começaram a mudar foto de status, foto de perfil, começou a colocar foto fumando narguile, começou a colocar foto bebendo, achando que Deus tinha perdido o controle. Mas eu entendo que a pandemia foi só para revelar quem é quem, e Deus faz
Deus não tem compromisso com aquilo que nós queremos. Deus tem compromisso com a nossa necessidade. Tem muitas pessoas, irmãos, que não tinha nada, confiou em Deus. Deus exaltou, colocou sobre o muito, e aí ela pôde dizer assim: até aqui me ajudou o Senhor. Mas tinha muita pessoa também que tinha de tudo, pastor, mas quando estava lá em cima se esqueceu de quem era Deus. Aí Deus precisou abater. Aí alguém fala assim: mas Deus abate? Ai, que Deus abate. É só soberba chegar, é só o nariz ficar empinado, é só você achar que é você que faz, na sua força, no seu entendimento, na sua sabedoria, que Deus olha do céu e fala assim: não, eu não divido a minha glória com ninguém. Está achando que é alguma coisa? Então eu vou tirar o que está te sustentando por baixo, eu vou tirar aquilo que está te guardando dos lados. Tem muita gente que não sabe agradecer a Deus pelos livramentos que Deus dá. Mas já pensou que seria de mim e de você se Deus desse ordem para os anjos não nos guardar mais? Se Deus não guardasse a nossa vida? Porque o maior milagre de Deus, irmãos, não é somente ter dado a vida para mim e para você, mas o maior milagre de Deus é todos os dias Ele nos sustenta na força do teu poder. Quando nós acordamos é por misericórdia e graça de Deus. Quando nós vamos trabalhar é por misericórdia e graça de Deus. Quando nós voltamos e podemos encontrar a nossa família é por graça e misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor é bom. Ele não dá o que nós merecemos, porque o que nós merecemos é o inferno, porque nós somos inimigos de Deus. Mas Deus olhou do céu e falou assim: não, eu vou dar uma oportunidade, eu vou levantar esse homem, eu vou levantar essa mulher, através dele meu nome será glorificado, através dela meu nome será glorificado. Então não é o dom que você tem que faz de você diferente de alguém, mas é porque Deus te escolheu no meio da multidão. Eu preciso que alguém acredite nessa palavra. Deus te escolheu, irmão. Tem gente mais capacitada do que você, mas Deus olhou para você, Deus achou graça em você, e é com você que Deus conta. Irmãos, eu creio nessa palavra que eu estou pregando. Também creio, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. O problema é que às vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas na nossa vida. Nós estamos dentro da igreja, mas o pensamento está lá em casa. Nós estamos da igreja, mas o pensamento está nas contas que tem para pagar. E Deus está olhando do céu e está falando assim: não, como que pode? Está dividindo a adoração. Veio por tempo para adorar e estava pensando em outras coisas. Pastor, o que eu tenho que fazer? Esquece, irmão, o que está lá fora. Esquece o que está acontecendo lá fora. Quando você passa daquela porta para dentro, você tem que entender que você está entrando numa dimensão espiritual totalmente diferente. Você está entrando nesse ambiente aqui e você está oferecendo um culto no coletivo. Você está se juntando com o seu irmão da direita, com o seu irmão da esquerda, para adorar aquele que é digno de adoração. E a Bíblia diz que Deus se levanta no céu para poder ver o culto que está acontecendo aqui na terra. Eu imagino, irmãos, imagina a cena junto comigo. Deus nos altos céus, Ele olhou para o Jardim Aeroporto 3 e Ele falou: não, hoje tem culto na igreja do Pastor Café. É por isso que Ele falou para João: escreve uma carta e manda para o anjo da igreja. É porque Ele conhece o anjo da igreja, Ele conhece a igreja. E Ele falou assim: não, vai ter culto lá hoje. Ele chama os anjos e fala assim: agora é momento de nós pararmos para ver o culto que vai ser oferecido. Aí eu imagino, irmãos, a adoração Deus tinha lá no céu. Deus não quer adoração, Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas tem pessoas, irmãos, que chega tão desanimado na igreja que eu acho que se o diabo passar perto dela, o diabo sai endemoniado. Tem pessoas que chegam tão desanimado na igreja, acha que está fazendo para o
tinha palavra, tinha santidade, tinha retidão e tinha compromisso com as coisas do reino. Ninguém vinha para a igreja, irmãos, esperando alguém olhar e falar assim: vamos ver se vai combinar o terno com o sapato, a gravata com a camisa. Não, ninguém vinha para a igreja assim. Ninguém vinha para a igreja pensando: será que fulano vai? Será que ciclano vai? Será que ciclano vai me ver? Será que fulano vai me ver? Não, quem vinha para a igreja vinha num objetivo: eu quero dar o meu melhor. Não importa se vai estragar a maquiagem, não importa se vai estragar a chapinha, não importa se vão olhar para mim e vão falar que eu sou doido, mas eu quero dar o meu melhor. E a glória descia, pastor Café, a glória descia. O diabo nem metia a besta de se manifestar na igreja, porque a igreja tinha a presença do Espírito Santo. Só que o problema, e aqui eu finalizo, é que nós nos esquecemos das promessas, irmãos. Quem olha para frente, olha para a promessa. Quem olha para trás, lembra do passado. Tem muita gente que Jesus deu um banho de misericórdia, lavou no sangue do Cordeiro, fez promessa para ele e para a descendência dele, mas no meio do caminho ele parou. No meio do caminho ele achou: não, esse negócio de igreja não é comigo, esse negócio de servir a Deus não é comigo. Irmãos, quem disse que seria fácil? Não é fácil, não foi fácil com ninguém. Não foi fácil com José, não foi fácil com Davi, não foi fácil com Jesus. Por que seria fácil com você? Não é fácil, irmãos, mas permaneça firme até o final, porque a palavra de Deus, ela diz: quem permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Irmãos, a recompensa não está no começo, a recompensa não está no meio, mas a recompensa está no final. Jesus quer olhar para mim, para você e dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse da herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aí vai eu, você, os pastores, as missionárias, os evangelistas, diáconos, presbíteros, os obreiros, a membresia. Nós vamos passando e Jesus falando assim: foi fiel no pão? Sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel. Aí passa um, recebe a coroa da vitória. Aí passa outro, Jesus vai falando assim: olha, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí nós vamos entrando na glória. Aí se cumpre a palavra de Deus, que aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel para concluir. Mas ele vai concluir quando, pastor? Vai ser no arrebatamento da igreja. Ele